Olá, sejam muito bem-vindos. Sabe quando a gente se pega repetindo os mesmos problemas nos relacionamentos de novo, sem entender muito bem o porquê? Pois é, as raízes desses padrões muitas vezes estão lá, escondidinhas na nossa história familiar. Nesta nossa conversa de hoje, vamos usar uma abordagem incrível, a da constelação familiar, para a gente descobrir juntos as dinâmicas ocultas por trás dessas lutas e encontrar um caminho para a cura. Para começar, vamos mergulhar de cabeça em algumas histórias reais. A gente vai conhecer três pessoas e cada uma delas está lidando com um fantasma diferente no seu relacionamento. Essas histórias vão ajudar a gente a enxergar como esses padrões invisíveis do passado continuam, sabe, ecoando no nosso presente. Primeiro, vamos conhecer a Soraya. Ela vive literalmente assombrada pelo fantasma de uma traição que aconteceu lá atrás. E mesmo que o relacionamento hoje seja bom em vários aspectos, essa sombra do passado simplesmente não deixa que uma conexão de verdade, que a intimidade, possa florescer. Esse fantasma, como a gente vai ver, é uma parte bem energizada do sistema, que precisa ser olhada, ser vista, para finalmente poder descansar. Em seguida, temos o caso da Liz. Ela se vê presa numa batalha de comunicação que parece não ter fim. A frustração dela vem de uma dinâmica de controle, sabe? Onde ela acaba assumindo esse papel de cuidadora, tentando impor a disciplina dela, que é super rígida, no parceiro que já tem uma abordagem mais fluida, mais solta. Só que esse comportamento, no fim das contas, só gera mais atrito e mais distância. E por fim, a gente conhece a Silvana. Ela sente que o poder pessoal dela está sumindo, se esvaindo sob o controle do parceiro. Com medo de expressar as próprias convicções, ela acaba se sentindo pequena, dependente e, usando as palavras dela mesma, diluída dentro do relacionamento. E o mais interessante disso tudo é que esses padrões que a gente vive como adultos quase sempre nascem lá na infância. Para entender como isso acontece na prática, vamos olhar mais de perto para a história da Silvana e o que a constelação familiar revelou sobre as raízes dela. Olha que forte! A constelação familiar da Silvana trouxe à tona uma ferida muito profunda. Ela cresceu se sentindo invisível para o pai, a não ser que ela espelhasse os interesses dele. E ao mesmo tempo se sentia rejeitada pela mãe, que, imersa nas próprias dores, era emocionalmente ausente. Isso ilustra de uma forma perfeita como um padrão infantil de buscar validação se transformou em um padrão adulto de entregar o poder pessoal no casamento. Basicamente, para se sentir amada, ela aprendeu que precisava diminuir a si mesma. Bom, então, como é que se quebra esses ciclos? A resposta, por incrível que pareça, não está em se esforçar mais, mas sim em olhar para a situação de um jeito completamente novo. É uma mudança de perspectiva mesmo, sair do esforço pessoal para o que a gente chama de aceitação sistêmica. O esforço pessoal é essa luta constante para controlar os resultados. A gente vê isso claramente na Liz, né? No papel de cuidadora tentando forçar o marido até disciplina. Ou na Soraya, tentando lutar contra o fantasma da desconfiança. É uma batalha exaustiva contra a realidade, que drena toda a nossa energia. Já a aceitação sistêmica é o exato oposto. Em vez de lutar contra o sintoma, a desconfiança, a falta de disciplina, ela nos convida a olhar para a origem. É um trabalho gentil, sabe? De entender as dinâmicas familiares ocultas, o sistema, que criou aquele padrão lá no início. Pensa nisso como cuidar de uma árvore. O esforço pessoal é como tentar ficar arrancando os frutos ruins dos galhos. A aceitação sistêmica é como nutrir as raízes. A verdadeira fonte da mudança está lá embaixo, naquelas raízes profundas e invisíveis da nossa história familiar. Mas tá, como isso funciona na prática? Como é que alguém pode parar de puxar os galhos e começar a regar as próprias raízes? Vamos ver alguns passos bem práticos. Para Liz, o caminho é sair desse papel rígido de cuidadora e entrar no fluxo de uma parceria de verdade. E isso começa quando ela olha para dentro e se pergunta: peraí, por que eu sinto essa necessidade de controlar? Ao fazer isso, ela para de tentar consertar os frutos do parceiro e começa de fato a nutrir as próprias raízes. E no caso da Soraya, o ponto crucial é entender que a cura não vem da luta, mas do reconhecimento. Aquele fantasma da desconfiança só continua ali, presente, porque ele representa algo no sistema familiar que ainda não foi visto ou honrado. No momento em que se olha para essa dor com clareza e aceitação, ela pode finalmente descansar.
No final das contas, as histórias de confiança quebrada, de controle rígido, de poder diluído, elas nos mostram que, apesar de parecerem coisas bem diferentes, todas apontam para uma necessidade fundamental. Existe um fio que conecta tudo isso. E o fio que conecta essas três histórias é o chamado para a autenticidade. O que a perspectiva sistêmica revela é o seguinte: quando não somos fiéis a nós mesmos, quando continuamos a desempenhar papéis que aprendemos na infância, o de cuidadora, o de vítima, a gente acaba criando essas dinâmicas dolorosas nos nossos relacionamentos de hoje. E para a gente encerrar, fica aqui uma reflexão inspirada na jornada da Silvana. Vale muito a pena pensar nos momentos em que, talvez em nome da paz ou para buscar aceitação, o poder pessoal foi entregue, foi deixado de lado. É que é justamente ao identificar esses pontos que as raízes da nossa própria cura podem ser encontradas.